Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. A gente vai passar aqui rapidamente pelos principais highlights do nosso resultado para esse início de ano. E aí a gente começa com a mensagem, e eu acho que eu lembro do último resultado, a gente usou a palavra superação para o ano de 2004, que de fato foi um ano bastante desafiador, onde a gente conseguiu, enfim, atingir alguns pontos, né? Alguns milestones, eu não queria usar essa palavra, mas assim, a gente conseguiu atingir importantes para a evolução do nosso negócio, tá? Então, a gente começa aqui o ano... Tá, estão me ouvindo? Tá saindo? Então, vamos lá. Então, a gente começou o ano continuando o nosso projeto de melhorias operacionais, né? Então, a gente continuou otimizando todos os processos, e eu acho que uma realidade da empresa, e não só da nossa, mas eu acho que como todas, é que a inteligência artificial veio para ficar. Então, sempre que a gente inicia qualquer coisa aqui, a gente pensa, será que dá para fazer de uma maneira mais eficiente utilizando a inteligência artificial? Então, aqui a gente tem focado bastante nisso para atingir essas melhoras, e a gente, obviamente, tem trabalhado duro para integrar a corretora na nossa rede social, né? Lembrando que a gente recebeu as chaves ali da nossa corretora no final do ano, final de 24 e início de 25, e a gente começou a acelerar essa nossa integração agora já nesse primeiro trimestre, tá? Com relação ao engajamento da nossa comunidade, que é o coração dessa nossa operação e o nosso diferencial, ele continua atingindo níveis muito bacanas. A gente vai passar por uns números e até ilustrar um pouquinho com a TC News, que ela tá voando, mas dentro da comunidade esses números, essas interações, assim, elas também têm, o nível de interação ele tem sido crescente e os números que a gente tem atingido são bastante satisfatórios, tá? Inovação. Inovação aqui sempre foi o DNA do TC desde sua origem, e eu acho que mesmo nessa fase negocial ele continua sendo o nosso principal mote, né? Então, seremos sim a primeira plataforma a integrar uma rede social e uma corretora numa experiência única. É uma proposta única no mercado local e, sinceramente, nós buscamos sempre exemplos lá fora. A gente não viu ninguém que fez esse caminho, né? Começa com uma rede social para depois migrar para uma corretora. A gente vê, sim, muita gente já que tem uma operação de broker-dealer tentando integrar uma rede social dentro, tá? Então, a gente está bastante animado com o que a gente vai entregar e eu acho que vocês, não só os acionistas, mas como também os usuários, todos os nossos stakeholders, eu acho que eles podem se preparar para coisas bastante legais. E aí, falando um pouquinho das coisas novas, aqui, enquanto a gente fala, se você entrar já no nosso aplicativo, no nosso site, etc., você vê que começamos o alistamento. E o alistamento vão ser aquelas pessoas que vão ter essa experiência pela primeira vez como usuário, tá? Então, acho que tem novidades aí para frente e quem tiver alistado vai conseguir acompanhar isso junto conosco. Como eu falei, a gente continua aqui, a gente não teve opção, né? Então, a gente teve que buscar eficiência operacional em todos os lados do TC e a gente já começa a ver, assim, indícios, ainda pequenos, mas, assim, indícios de que as coisas estão no caminho certo, pelo menos as escolhas certas foram feitas, tá? Eu posso aqui chamar a atenção do TC Seguros, né? Então, é uma operação que ela começa tímida, mas eu acho que a gente já começa a ver um ganho de tração nela e a gente pode esperar resultados começar a ver resultados positivos delas à frente. Na corretora, a gente continua expandindo, sim, a base de clientes, isso na parte de valores mobiliários, mas a TC Câmbio também tem crescido mês a mês, para não falar semana a semana aqui, tá? Mas mês a mês eu acho que a gente tem atingido os maiores níveis de operação, as operações elas crescem consistentemente e daqui a pouco eu acho que a gente vai começar a ver um pouquinho mais a gente vai começar a ver números melhores, assim, refletindo nos nossos resultados, tá? Como eu falei de engajamento, TC News, eu acho que é o principal canal hoje no YouTube de informações financeiras, né? A gente fica no ar ali, a equipe ela é assim, excepcional, é a melhor equipe que eu já vi e a gente bate recordes atrás de recordes. Então, hoje, agora, um pouquinho antes de eu vir para a nossa conferência de resultados, a gente tinha mais de 3.000 pessoas assistindo online, né? E a gente já bateu mais de 5.000 pessoas simultâneos, foi o nosso pico, que demonstra um pouco da força dessa nossa marca,
da responsabilidade com que essas informações são transmitidas. E assim, isso daí a gente gera um engajamento de audiência genuíno, tá? E isso daí tem também fomentado um novo mercado para a gente, são os patrocínios dentro do TC News. Então, a gente anunciou a Binance no trimestre passado e a gente tem algumas coisas já na tela e alguns contratos já fechados que logo mais vão estar na tela da TC News, tá? Então, isso daí é uma outra fonte de receita que a gente começa a ver e mostra que estamos sim no caminho certo. E fechando aqui é um pouquinho do que acontece agora, né? Se você entrar de novo no nosso aplicativo, você já vai ver que a fase de alistamento para a nossa corretora começou, a gente está super animado com isso. De novo, ressaltando, vai ser a primeira rede social com uma experiência integrada a uma corretora, numa experiência bem fluida do país, e eu diria de novo, como eu falei, cara, eu não vi nenhuma coisa assim em outras corretoras, mesmo fora aqui do Brasil, tá? A gente vai ter um processo muito bacana de gamificação dentro da plataforma, você ganha coins, troca por produtos, e isso daí eu acho que fortalece um pouco do nosso DNA, que é o educar, fazer com que as pessoas aprendam e invistam dentro da mesma experiência, tá? Então, vou passar a palavra agora para o Danilo, que ele vai falar um pouquinho dos nossos números. Boa. Bom dia, pessoal. Obrigado, Baroni. Vou passar um pouquinho aqui, dando sequência. Se vocês observarem, né, a questão da quantidade de colaboradores, né, se a gente compara ano contra ano, a gente tem uma redução acima de 30%, né, então a gente consegue, de uma certa forma, ter uma evolução bem legal ali na receita gerada por colaborador. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem feito para manter a empresa o mais leve possível, né? Então, acho que a gente já está nesse momento. Então, se a gente observar, já passando aqui para despesas operacionais, a gente está em índices menores desde o IPO. Então, a gente tem reforçado isso, né? Acho que o nosso foco, a gente tem falado bastante, é a corretora. A gente vai continuar com esse mantra de corretora, então a gente estruturou uma operação 100% voltada para isso. Então os nossos números estão refletindo isso, estamos extremamente leves, com uma operação muito mais simplificada, muito mais focada e com profissionais bem dedicados a esse ambiente de corretora, tá? Falando um pouquinho de receita operacional, a gente já começa a ver um pouco de inflexão aqui. A gente chegou ali, né, num momento que a gente já começa a ver uma curva ascendente ali, né, referente ao último TRI. Obviamente, esse declínio que teve, né, foi principalmente descontinuação de algumas operações, algumas vendas que acabam impactando nessa queda, mas a gente já vê que esse ano estamos olhando com bastante otimismo, já com uma leve crescente aqui, tá? Uma pequena demonstração de como que estamos separados entre B2B e B2C. A gente vê o nosso B2C muito por causa da corretora já tendo também reflexos e impactos na nossa receita, tá? Olhando para caixa, também acho que fruto desse trabalho que a gente vem fazendo, né, a nossa queima de caixa ela já é bem reduzida, né, principalmente se comparado ao passado. A quantidade de caixa que a gente tem, né, referente ao momento atual, próximo de 30 milhões de reais, nos dá um run rate bem interessante, dada a nossa queima. E também dando sequência à questão de foco e tudo mais, a gente pode ver que dando a fluidez ao processo da venda da Economatic, a gente terá um caixa projetado bem interessante ali, próximo de 90 milhões ao final do processo da venda, tá? Então, reforça, acho que a nossa posição de caixa, reforça nosso momento ali de corretora, então algo que nos deixa bem otimistas aqui, tá? Passando por último sobre a visão de lucro, EBITDA e margem líquida, a gente vê também melhoras principalmente na parte nossa de EBITDA e do lucro líquido e margem líquida aqui ao longo tri contra tri. Então acho que esse é o caminho, essa evolução que a gente tem batido e tem seguido, tá? Passei bem rapidamente aqui, vamos só para a parte de perguntas e respostas. Vamos dar um minutinho para ver se vai ter alguma pergunta. Bom, gente, se não tem nenhuma pergunta, a gente agradece aí pelo tempo de todos. Muito obrigado aí, um ótimo dia.